Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Conheça. Boa noite! Que a graça de Jesus esteja com cada uma de vocês que estão aqui, com você que está em casa, o nosso carinho também chegando aí no seu coração, na sua casa. Pega esse link, manda para alguém, avisa as amigas que o culto de mulheres da PIB Curitiba já começou. Nós estamos gratos ao Senhor por mais essa segunda-feira, que na verdade é uma segunda-feira singular. Nós estamos vivendo ela pela primeira vez hoje. Ela não vai se repetir e a bênção que o Senhor tem para entregar para você hoje, ela é exclusiva para o dia de hoje. Então, que bom que você está aqui. Que bom que você está ligadinho desde casa. Você pode enviar aí, você pode também fazer os seus pedidos de oração. Eu vou estar anotando, também vai ter gente anotando. Vamos estar orando durante a semana para abençoar a sua vida. Nós somos gratas ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de ter esse culto quinzenal, de ter a alegria de celebrar o nome dEle nas segundas-feiras. Quando nós achamos que a segunda-feira é um dia muito difícil de estar aqui, nós temos provado que qualquer dia da semana, qualquer momento, qualquer oportunidade que nós tenhamos, é momento de celebrar o bendito nome de Jesus, amém? E nós já mostramos isso, então nós estamos gratas por esse culto. E eu peço que você se coloque em pé, quero orar com você e nós já vamos desfrutar juntas de cantar ao Senhor, de adorá-lo, porque Ele é digno. Talvez você teve um dia tão corrido, tão apertado, tão difícil, que você não teve tempo de dedicar, de investir um tempo para falar com Jesus. Aproveite esse momento. Deixe todas as distrações irem embora da sua mente. Toda preocupação, lança ela por terra e coloque a sua mente alinhada ao trono da graça de Deus, porque Ele quer falar com você nessa noite. Ele quer se revelar a você. Amém? Paizinho, nós te agradecemos. Há tanta bondade em Ti, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é extraordinário e o Senhor tem mostrado para nós ações extraordinárias. Nós temos vivido isso como igreja, vivido isso como ministério de mulheres e nós te celebramos, Jesus, por essa oportunidade ímpar de estar aqui essa noite para render a Ti aquilo que o Senhor merece, toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória são teus. Nós te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos celebrar o Senhor nessa noite dizendo que Ele continua sendo bom. O salmista nos diz que a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E hoje a gente pode estar aqui nessa segunda-feira dizendo que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém?
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Eu queria te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eu me entrego ao Senhor, a minha vida, o meu ser, os meus sonhos, o meu lar, minha família, Jesus. Tudo aquilo que eu tenho, eu entrego aos teus pés, Jesus. Que o Senhor possa receber o nosso louvor nessa noite, que a gente possa render ao Senhor a nossa adoração do mais profundo da nossa alma, que a gente realmente possa adorar Ele com tudo que temos e com tudo que somos. Então eu queria te convidar a louvar o Senhor com esse próximo hino, dizendo: Senhor, eu estou aqui para me derramar, Jesus. Eu quero me derramar aos teus pés. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-nos aqui, Jesus.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia! Esse é o posicionamento que nós precisamos ter quando chegamos diante do Senhor. É se derramar mesmo, porque Ele está recebendo o nosso louvor. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de um mover super, e Deus quer falar para a gente no cotidiano, no comum. Ele fala no dia que Ele quer. Às vezes é o dia que a gente chega com o coração tão apertadinho, a gente fala, eu vou. Mas é naquele dia que Ele marcou pra gente um momento especial para revelar o coração dEle para nós. Nós precisamos estar atentas, queridas, atentas ao mover do Senhor, ao que Ele quer falar. Eu tenho aqui gente de vários lugares, e eu quero deixar um carinho para você que está assistindo de longe. Tenho aqui irmãs agradecendo orações que foram feitas, o Senhor respondeu. Pessoas aqui pedindo orações. Nós sabemos que o Senhor, Ele vai responder. Ele vai responder todas essas pessoas. Você pode sentar, tomar o seu lugar. Eu queria perguntar, quem que está aqui no nosso culto de mulheres pela primeira vez, levante a sua mão. Uau! Vamos dar um aplauso para essas meninas? Vocês são muito bem-vindas. Que Deus abençoe vocês. Alguém que está aqui não é de Curitiba? Vocês não são de Curitiba. De onde vocês são? Campina Grande do Sul. Muito bem-vindas. Vocês são uma bênção. Que o Senhor possa falar no coração de vocês, viu? Eu tenho aqui algumas notícias para dar, né? Algumas coisas aqui que a gente quer deixar certinho aqui para vocês. Toda terça-feira, às 14h30, no auditório do segundo andar, nós temos o culto de mulheres, chamado MCM, Mulheres Cristãs em Missão. É um núcleo do Ministério de Mulheres voltado para a missão. Elas são incríveis, elas fazem muitas coisas, elas arrecadam muito dinheiro e tudo isso é destinado para a missão, sempre abençoando os missionários. E dia 17/7, guarda esse dia, 17 desse mês, elas vão estar fazendo um culto
de mulheres, elas vão estar fazendo um chá. Já vamos passar o chá aqui, não é dia 17. O dia 17 aqui é o nosso próximo culto, tá bom? É que tá pequenininho, eu estou abrindo aqui, gente, para ler. Então, o próximo encontro nosso é dia 17 de julho, daqui 15 dias. Nós alternamos sempre com jovens casais. Próxima segunda, os jovens casais. Depois nós vamos estar aqui. Então, você já agenda, coloca lá na sua agenda quinzenal, nós estamos aqui. Então, o nosso próximo culto é dia 17 e você é nossa convidada. Vamos lá colocar aqui e avisar vocês que o culto da maturidade, quarta-feira, 14h30, no auditório do segundo andar, está de recesso por 2 semanas. Nós estamos deixando os nossos idosos aí viajarem, cuidar dos netos, né, também. E então a gente vai fazer um recesso de 2 semanas. Você pode verificar aí e também enviar para alguém. Mas nós estamos de volta no dia 19. Estamos de volta em nome de Jesus e vai ser uma bênção. Agora sim, dia 13, às 14h30, no auditório do segundo andar, as meninas da MCM estão fazendo um chá de inverno. Gente, só olha a arte, que coisa mais linda. Agora você imagina o ambiente como que vai estar. É um investimento baixíssimo, R$30. Você adquire os convites com a Jusce ou as líderes do Ministério de Mulheres. Vai ter sorteio, gente, vai ter tanta coisa que eu fiquei sabendo. Eu fiquei, Aninha, super curiosa, porque eu acredito que vai ter coisa sua lá, né? Então vamos ver aqui o que as meninas estão dizendo pra gente. Olha, vai ter sorteio, bazar das amigas de Dorcas, você não perca. Gente, é um bazar fino, é tanta coisa linda que tem lá. Olha, não perca, venha, já aproveita para abençoar alguém que você quer fazer um presente. Vamos servir e olhar para esses movimentos que abençoam missionários. Às vezes a gente não pode ir, não é verdade? Mas com a nossa oferta, abençoando, a gente está indo, porque a gente pode fazer missão de 3 formas: os missionários dos pés, os que vão de bolso, os que ofertam e os missionários de joelhos, aqueles que oram, né? Então, dia 13, você tem um encontro marcado. Compra seu convite, senão você vai ficar de fora. E você pode acompanhar a nossa programação através do Instagram, Rede Família PIB Curitiba, Mulheres PIB Curitiba, e pelo site. Você pode buscar lá, PIB Curitiba, Rede Família, e você vai encontrar lá muitas bênçãos. Não fique de fora, esteja de olho aí na nossa programação, porque tem muitas bênçãos. O Ministério de Mulheres tem vários núcleos servindo. Então, é só você olhar o núcleo que você mais se encaixa. Gente, tem senhorinha fazendo crochê, tricô, de repente você fala: nossa, eu nunca aprendi a fazer essas coisas. Nunca é tarde para começar. Vem aí, a gente informa você, elas estão... Eu acredito que agora, julho, a maioria desses movimentos vão ter um recesso. E eu acho muito certo para estar com a família, com os filhos, né? Principalmente os de idade escolar. Mas o que você quiser se informar, depois tem as meninas aqui que podem ajudar você. Esse pessoal que está ali, ó, levanta a mão, Tere, a Gia ali, essas meninas podem dar aí informações para vocês. Olha, vem. Bênção. Se você falar: Mara, eu quero servir em alguma coisa aqui no Ministério de Mulheres, pode falar com elas. A gente tem lugar para você servir. Amém? E vamos falar dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós queremos falar que nós temos várias formas de contribuir. E um culto, ele só é completo quando nós também adoramos ofertando. Por isso que todo culto a gente faz isso, porque a gente quer que a nossa liturgia, a nossa forma de adoração ao Senhor, ela seja completa. Então você vai ver aí nas telas as formas que você pode contribuir, dar o seu dízimo, ofertar. Nós temos aqui o gasofilácio, você pode sair do seu lugar, colocar aqui, pode pôr o seu dízimo, depois a gente encaminha tudo isso. Se você quiser fazer uma oferta especial para o Ministério de Mulheres, então você pode pôr no envelope e escrever mulheres, ou você põe solto. A gente vai entender que aquilo que está fora do envelope
é para o nosso ministério. E se você ofertar para o nosso ministério, você também está abençoando a gente a continuar abençoando outras mulheres. Eu gostaria de orar com vocês neste momento, assim como vocês estão sentadas mesmo, de orar com vocês, agradecendo a Deus pela vida de cada uma, o que o Senhor colocar aí no seu coração, para a sua oferta, para você abençoar a igreja, faça. Você que é nossa visitante, por favor, não se sinta constrangida. Nós fazemos isso porque temos o entendimento de fazer isso diante do Senhor em cada culto, em cada momento, tá bom? Feche os seus olhos junto comigo. O Senhor quer falar com a gente nessa noite. Ele quer se mostrar como extraordinário Ele é nas nossas vidas. Abre o seu coração. Pai, nós estamos aqui te agradecendo pelo privilégio de poder ofertar na sua casa, de poder dizimar, de poder manter portas abertas para evangelizar, para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós queremos ser missionárias, Senhor, de joelhos, de bolso. As que não foram chamadas para ser missionárias que vão, nós queremos ir até esses lugares através da generosidade do nosso coração. Deus, nós queremos que a sua igreja cresça, que continue se expandindo em todos os lugares, Senhor, onde o evangelho ainda não chegou, para aquelas pessoas que não te conhecem. Deus, nós queremos que mulheres que estão perdidas possam te encontrar, que mulheres, Senhor, que não te conhecem, que estão desesperadas, Senhor Jesus, que não sabem o que fazer, que estão perdendo suas famílias, que estão em depressão, que estão entrando, Senhor, em situações tão terríveis. Nós queremos dizer para essas mulheres que há um Salvador, que há um Deus que se preocupa por elas, que há um Deus que quer cuidá-las, que há um Deus que as ama e que morreu por elas. Deus, que nós possamos abrir a nossa boca em cada oportunidade que o Senhor nos der. Ah, Deus, nós queremos fazer isso e nós celebramos essa oportunidade de fazer isso ofertando, Jesus. No teu nome, nós te agradecemos. Amém. Queria te convidar para a gente continuar adorando ao Senhor, para você ficar em pé, para a gente louvar o nome do Senhor, amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil.
É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me canso sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Sabe, quando Moisés ele vê aquela sarça ardendo e ele pergunta: mas eu vou no nome de quem? Quem é que está me mandando? O Senhor fala: você vai no nome do Eu Sou. O Eu Sou, Ele está aqui nessa noite. E Ele está ouvindo as tuas orações, Ele está recebendo o teu louvor. E não existe nada melhor do que nós estarmos aqui na presença do Senhor. Eu queria te convidar a desfrutar desse momento mais uma vez, fechar os teus olhos e dizer: eu fui atraído pela tua presença, Senhor. É que a sarça ela pegou fogo e ela não se consumiu, e essa presença queima no meu coração. Então eu queria te convidar a cantar novamente que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela foi o que te atraiu. Porque é o Eu Sou que está aqui nessa noite, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Amém, amém, Jesus. Obrigada porque um dia na tua presença vale mais do que mil em outro lugar, Senhor. E obrigada porque nós temos livre acesso a essa presença, Jesus. Obrigada porque podemos sentir essa presença aqui nessa noite, Deus. Obrigada, Jesus, porque independente das nossas angústias, das nossas limitações, das nossas falhas, o Senhor se faz presente aqui, Deus. O nosso coração se alegra, Jesus, por poder sentir a tua presença nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Jesus. Amém. Pode se sentar. Graça e paz, queridos. Você podia estar em qualquer lugar mesmo, né? Nós temos escolha, mas Deus te atraiu aqui essa noite. Então eu quero que você coloque a sua mão no coração agora e diga assim: eu quero receber tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Amém?
Nós estamos fechando, na verdade, estou fechando. Ao longo desse mês, a gente ouvindo reflexões sobre o quão extraordinário é o nosso Deus, né? Um Deus todo-poderoso, um Deus que fez os céus e a terra, e um Deus que nos criou. Então, a gente vai ler a versão mais conhecida da Bíblia, talvez. Está escrito assim, em Gênesis 1, capítulo 26. Gênesis 1, verso 26. Está lá? Deixa eu ver. Tá. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí eu coloquei na versão A Mensagem, que eu tenho usado bastante, para tornar ainda mais linda essa declaração. Na mensagem diz assim: Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, é claro, por toda a terra e por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou, macho e fêmea. Então, queridos, esse Deus extraordinário, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Então, eu e você carregamos no nosso DNA esse extraordinário, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, isto está dentro de nós, sim. E também ele nos criou para que vivêssemos de maneira extraordinária. Mas todo mundo conhece a história. O homem caiu, decepcionou Deus, e este Deus continua dando nova chance para esse homem e nova chance para que ele viva de maneira também extraordinária de novo aqui na terra. Ele envia Jesus para fazer esse resgate. E quando Jesus vem, ele traz a seguinte mensagem: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, para que vocês tenham vida com qualidade, para que vocês tenham vida acima do comum, para que vocês tenham vida extraordinária. Ele veio reforçar essa mensagem, uma mensagem que Deus sempre quis, que nós vivêssemos de maneira extraordinária, e nos equipou para isso, né? Esse é o nosso diferencial diante de tudo que está aqui. Então, eu quero te dizer que não importa o que é que você faz, o que você é agora, o que você faz, Deus te deu o poder para você se mover no extraordinário, sim. Qualquer coisa e de qualquer maneira. Porque quando Jesus voltou, depois que ele ressuscitou e voltou ao Pai, ele deixou uma comissão aqui. Está lá em Mateus 28. Mateus 28, eu nunca sei se já apareceu lá. Em Mateus 28, ele disse assim: ide, portanto, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele deixou essa incumbência, ele deixou esse ide para todos nós, e deixou o reforço disso, que lá em João
capítulo 14, verso 12, a gente vai ler assim: em verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Queridos, nós passamos um mês inteiro ouvindo textos da Bíblia do extraordinário que Deus fez. E quando Jesus subiu, ele disse assim: agora que eu estou indo, vocês também vão poder fazer isso. Vocês também vão poder fazer isso. E assim que ele foi, a igreja começou a ser estabelecida aqui. E o que as pessoas viram naquela época, que a igreja começou a ser estabelecida, era o extraordinário. Os discípulos, eles tinham até dificuldade de convencer as pessoas que eles eram pessoas normais. A gente vai ver, por exemplo, um trecho falando de Paulo, em Atos 14, está escrito assim: em Listra, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico de nascimento, que jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de Paulo, porque fixando nele os olhos e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Eram aqueles que andavam com Jesus, Paulo, tudo, faziam realmente o extraordinário acontecer. Era feito através dessas pessoas. Atos 10, 25, está escrito assim: aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Porque eram homens comuns fazendo coisas extraordinárias, porque tinham o DNA do Deus extraordinário, sabe? Naquela época, os cristãos mostraram ao mundo que podia se viver de uma maneira extraordinária. Era isso que acontecia naquela época. E sabe, queridos, eu acho que é por conta disso que você, que nós sofremos quando a gente está vivendo uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida no raso, como a Mara costuma fazer. Nós sofremos com isso porque isso não faz parte nem dos planos de Deus e nem daquilo que está em nós, sabe? E eu fico muito preocupada, às vezes, porque eu vejo, às vezes, crentes levando uma vida muito, muito ruim aqui, mas com a esperança que lá no céu tudo vai ficar bem. Claro que vai ficar, sabe? Só que a promessa é agora. Essas coisas podem acontecer aqui, sabe? Então, todos aqueles que, às vezes pensam assim, mas aquilo também tinha que ser assim, a igreja estava no começo, se não acontecesse isso, não ia acontecer, era para aquele tempo, para aquelas pessoas. Não. Lá em João 17, 20, está escrito assim, numa oração que Jesus fez: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós estávamos incluídas nessa oração. Eu e você, todos nós incluídos aqui. E a pergunta muito simples para encerrar esse ciclo tão lindo de tanta reflexão é: você tem vivido o extraordinário de Deus na sua vida? Ou você tem tentado fazer, se exercitado? Vamos lembrar de mais alguma coisa que Pedro fez? Lá em Atos 3, homens fazendo o extraordinário. A gente ouviu Deus fazendo, Deus usando homens para isso. Atos 3, começando no 1, está escrito assim:
Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Né? A Bíblia vai dizer que todo mundo ficou assombrado com o que eles viram. Era o extraordinário acontecendo. Né? E nós, eu e você, sabe, podemos fazer também o extraordinário acontecer. A minha filha mais nova, ela é capitã do Corpo de Bombeiro aqui do estado do Paraná. Ela é da primeira turma de mulheres que foram aceitas pela instituição. Ela sempre sonhou em ser bombeira. A nossa primeira oração para esse Deus Todo-Poderoso é que ele criasse uma vaga, porque não existia. Mulheres não trabalhavam no Corpo de Bombeiro, né? E bombeiros sempre foram olhados como heróis no mundo inteiro, porque eles colocam a vida deles em risco para salvar uma outra vida, né? E ela conseguiu entrar, foi da primeira turma, e ela foi convidada para ser a oradora da turma dela. E foi nessa formatura que a mãe fica sentada lá e ouvindo ela jurar que dá a vida dela para salvar outro. Não é tão simples assim, né? Mas, quando ela foi convidada para ser oradora, ela veio para o pai dela pedir um versículo bíblico. Pai, eu quero que o senhor me dê um versículo, porque eu quero abrir a minha fala com versículo bíblico. O pai dela falou assim: eu posso te dar muitos, mas eu acho que você devia dobrar os joelhos, falar com Deus, com o Espírito Santo, e permitir que Ele traga isso para você. Meses depois, ela já atuando, ela estava na Operação Verão, como guarda-vida, né? Eles ficam em duplas, vocês conhecem, ali na praia. E eles escutaram um grito de socorro, um pedido de socorro, e os dois foram, eles ficam em dupla, como eu disse, ela e o outro sargento, entraram no mar, porque tinha 6 pessoas numa boia. Na verdade, não era uma boia, é uma câmera de pneu de caminhão, aquelas bem grandes. Tinha 6 jovens lá. A boia virou, 5 deles não sabiam nadar. O mais velho, que tinha 19 anos, quando a boia começou a rodar e o mar levou a boia, ele foi nadando atrás da boia para tentar. O sargento que estava com ela começou a nadar procurando o de 19 anos. E a minha filha ficou com 5 para tirar do mar, que não sabiam nadar. Ela pegou 2 e colocou no esquibelt, aquele que o bombeiro leva até. 2 ficaram no esquibelt, 2 ficaram no ombro delas, eles tinham entre 10 e 12 anos, e a mais nova ficou em cima da cabeça dela. E cada vez que ela tentava vir para a praia, a pequena forçava a cabeça dela, porque a pequena queria respirar, e punha ela para baixo. E minha filha disse que cada vez que ela ia para baixo, naquela água, e ela precisava salvar aqueles 5, ela lembrava do versículo que ela tinha colocado, que ela tinha dito na formatura. Eu coloquei ele aqui para vocês. O versículo que está em Isaías 43, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe, eu estou falando isso porque a Rafaela fez um feito extraordinário.
Trazer 5 crianças, todo mundo na praia aplaudiu, isso saiu em boletim, foi um feito extraordinário. Mas porque ela era filha de um Deus extraordinário. Nós temos certeza disso, sabe? Sabe, queridos, assim que a Mara falou, você vai falar sobre esse Deus extraordinário, que a gente tinha ouvido tanto, eu falei assim, eu gostaria de testemunhar o quanto ele tem sido extraordinário nas nossas vidas. Sabe, porque isso é o que vale, que dá para fazer. Todos nós da nossa família tivemos experiência de receber ou de ter essa ação extraordinária de Deus, sabe? Eu comecei a namorar o Sanderson, meu marido, quando ele tinha 17 anos. Ele foi meu primeiro namorado e ele era cadete da academia, a mesma que minha filha fez, né? E eu fiz toda a carreira militar com ele, toda a carreira militar. Depois de 35 anos, por força da lei, e tem que ir para a reserva. A reserva é uma aposentadoria para militar, né? Ele vai para a reserva porque, se precisarem dele de novo, chama. Por isso que não é aposentadoria. Ele está lá, mas se o Estado, se o país precisar, ele volta. E, por força da legislação, quando se completa 35 anos de serviço, ele entrou com 17, ainda não contou férias. Enfim, ele chegou com 49 anos, precisava ir para casa. Era coronel, tinha acabado de fazer um doutorado, no auge da especialização. 35 anos depois, ia voltar a ser civil. Isso era um problema muito sério para nós. É claro que a gente tinha colocado a carreira dele nas mãos de Deus, sempre a carreira dele esteve nas mãos de Deus, mas nós estávamos vivendo um momento que era meio estranho. Era novo demais para ir para casa e para ser civil, né? Um monte de coisa ia desaparecer da nossa vida. Só quem passa por isso, às vezes, entende, né? E a gente começou a orar. E eu confesso para vocês que a gente não sabia o que orar. Porque ia orar o quê? A gente ensina, e orar talvez assim, ensina Deus a gente viver como civil, né? Tá, era uma boa oração, tudo bem. Mas, né, a gente não estava nem aceitando esse direito de... Então, nós colocamos verdadeiramente a confiança que Deus iria fazer alguma coisa. E eu até sonhei com isso, com alguma coisa que Deus ia fazer, e encheu meu coração. Só que eu não tinha a mínima ideia. O que poderia voltar, ele não podia. Ele não podia. E daí, né? Uma semana depois dele ter ido para casa, e a gente está lá em casa, assim, meio perplexo ainda. E agora, né? Tá. Tinha um monte de... Um lance, inclusive, era muito chato. 49 anos em casa, ele estava disputando o meu espaço também, né? Que era uma coisa que nem eu queria, porque ia mexer até comigo. Mas uma semana depois que ele estava em casa, isso foi em dezembro, o prefeito que tinha sido eleito em outubro e ia assumir em janeiro, liga para ele e diz, Sanderson, eu quero falar com você. E no dia seguinte, a Gazeta do Povo, que era ela está aí ainda, só que hoje ela é online, mas era um dos jornais impressos de maior circulação aqui no Estado, publica a seguinte manchete, que eu até trouxe, porque eu guardei, eu recortei. Deixa eu ver se está aí, se eles vão colocar para mim, eu coloquei. Né? A manchete da Gazeta do Povo dizia assim, Taniguchi cria, do verbo criar, Taniguchi cria a Secretaria da Defesa Social. Coronel Sanderson vai comandá-la. Deus chamou à existência aquilo que não tinha. Sabe? Nós precisávamos, queridas, nós precisávamos disso, sabe? Era uma maneira que Deus tinha para que com ele, que também era filho de um Deus extraordinário, pudesse continuar fazendo aquilo que Deus sempre tinha chamado ele para fazer. Né? Conseguiram colocar ou não? Não, né? Mas eu coloquei porque eu guardei para mim, esses são os memoriais que eu guardo, né? Tem a manchete, tem a foto dele e tudo, e assim, foi uma coisa criada para ele. Agora, a Mara falou uma coisa aqui, porque eu disse assim, às vezes eu vou falar de coisas extraordinárias, e tem tantas, e eu não tenho tanto tempo assim,
Mas a Mara falou uma coisa bem interessante. Ela diz que, às vezes, esse extraordinário pode acontecer num momento absolutamente comum. Comum de tudo, né? Muitos cristãos pensam que é impossível acontecer o extraordinário numa rotina tão comum, às vezes, que ele tem. E eu quero falar para vocês que a diferença entre uma chatice e uma epifania é só uma questão de Deus querer. Simples assim, né? Colocaram, né? Eu botei, cria a defesa social. Coronel Sanderson vai comandá-la. Sabe, eu guardo como memorial esse e outras tantas coisas, né, para falar desse Deus extraordinário. Mas eu sei que daí, na normalidade do dia a dia, você pensa, talvez o extraordinário aconteça com os outros, mas comigo não, né? Tem gente que já chegou para mim e falou assim, Mirtes, eu nasci naquela casa, naquela rua, na cidade, nunca saí daqui, nunca saí daquele bairro, casei e fui morar lá. É uma mesmice, né? Acontece. Mas você precisa dar passos de fé. Você precisa saber que nós temos um Deus que pode mexer com todas essas coisas, né? Às vezes é difícil você reconhecer, em termos de espiritualidade mesmo, no meio de coisas tão comuns, tão enfadonha, tão chata, a presença do próprio Deus. Sabe? Uma vez tinha uma edícula lá atrás com um quartinho onde eu guardava, mulher sabe do que eu estou falando. Sabe aquele quartinho que você guarda? Papelzinho, livro, tá. Mesmo eu tendo empregado, só eu podia mexer naquilo. Porque não podiam jogar nada fora, não podiam estar... E eu precisava me armar de coragem para mexer naquilo. O dia de eu entrar naquela edícula, naquele quartinho, tinha que ser debaixo de oração. Deus me dá graça, porque a coisa pegava. Aí, um daqueles dias de entrar lá, eu falei, é hoje. Peguei uma escadinha, peguei um pano, um vidro de álcool, e peguei o meu som. E falei, vamos começar. Vou botar um louvor e vou trabalhar. Botei a escadinha, liguei o louvor e eu levei um louvor novo. Tem alguém que já sabe disso, porque eu já contei essa história no meu podcast, no programa de rádio, eu já contei uma porção de vezes, eu vivo contando, porque marcou minha vida. Eu tinha ganho um louvor em mandarim. Não entendia bolhufas, nada. Eu tinha recebido aquilo porque era um grupo onde o evangelho na China é proibido, e aquele grupo cantava, pedia que distribuísse cópias do que eles faziam para orarem por eles. E eu peguei o paninho, a escadinha, e quando aquele louvor tomou conta daquele quartinho, eu desci da escada e me ajoelhei. Eu não estava entendendo nada, mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa sobrenatural, aquele som encheu aquele local, e ao invés de estar ajoelhada, de repente eu estava com a cara no chão, ouvindo o que Deus tinha a falar para mim. Um pano com álcool na mão e uma escadinha para fazer limpeza. O Todo-Poderoso, Ele usa lugares improváveis. Depois eu tive a ousadia de andar com aquilo dentro da bolsa, tentando encontrar algum chinês para ver o que tinha de tão importante que tinha feito não só aquele efeito, sabe, como aquilo que eu tive que refletir com a cara no chão durante... E isso é possível porque o texto de Isaías mostra isso. Lá em Isaías 6, nós vamos ler o seguinte. Isaías 6, começando no 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam seus pés, 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O Todo-Poderoso se manifestou de maneira extraordinária no momento comum, onde Isaías estava no templo, como tantas outras vezes,
E ele fez chacoalhar o templo. Ele estremeceu o templo. Na verdade, ele estremeceu e chacoalhou a religiosidade de Isaías. Foi nisso que ele mexeu. Sabe, porque ele faz essas coisas assim. O templo se encheu de fumaça. E Deus se manifesta no meio de fumaça, no meio de nuvem, vento. Enfim, mexe com a nossa visão. Para Jó, ele apareceu num redemoinho, sabe? E eu digo assim que a gente tem que ter consciência disso e estar atento para isso, porque até minha neta de 10 anos sabe disso. Sabe? Outro dia, isso foi recente, não faz tanto tempo assim, nós estávamos na cozinha, eu, a mãe dela, o pai dela, e ela estava lá, a gente nem tinha percebido. E a mãe dela estava assim, contando o perrengue que ela estava passando na profissão, o que ela precisava, como é que ela devia agir. Ela estava bem, tentando botar para fora o que fazer. Aí eu falei para minha filha assim, calma, eu vou ministrar para você. Né? Na hora que eu falei, calma, eu vou ministrar para você, a pequena virou e falou assim, não, eu vou ministrar para minha mãe. Aí eu olhei para o pai dela e para a mãe dela, né? A mãe dela deu uma risadinha e falou, tá bom. Ela falou para a mãe dela, feche os olhos e erga as mãos. E fez igualzinho. Aí, a minha filha queria conter a risada, falou para ela assim, eu não sou filler igual a você. Aí ela disse para a minha filha assim, não me interessa se você é filler ou não. Ergue as mãos, porque o Espírito vai ministrar para você. Aí ela começou assim, pode ser que você sinta um ventinho na sua mão, um friozinho. Ou então pode ser quente também. Gente, daí a gente não sabia se a gente ria, se a gente chorava, né? Porque ela sabia que Deus pode se manifestar dessa maneira. Como fez com Isaías, o Todo-Poderoso se manifesta assim, né? Na ocasião de Isaías, né? Quando ele enxergou tudo isso, enxergou a santidade de Deus, ele viu o pecado dele. Ele disse, ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Né? Os meus olhos viram um rei daí. Né? Sabe, Isaías, ele tinha chamado para combater os pecados de Israel. Ele falava sobre os pecados que Israel fazia, Deus tinha mandado ele fazer isso. E naquele momento, num momento aparentemente comum que ele estava fazendo, Deus se manifesta e ele pode enxergar o pecado dele, né? Aquilo, sabe? Eu digo pecado assim, porque ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Talvez ele tivesse acomodado, ele tivesse numa situação de que, estou fazendo, não está adiantando, e eu continuo fazendo. Porque logo depois nós vamos ver o que Deus faz, vem um anjo, né, e toca na boca de Isaías e Deus pergunta, a quem enviarei? Né? Quem irá por nós? Ele já era enviado. Ele já fazia o que Deus estava pedindo. Só que Deus estava chamando para fazer de maneira mais profunda. Né? Para fazer de outra maneira, de uma maneira mais madura, numa outra dimensão. Né? Porque a manifestação do extraordinário de Deus tem propósito. É para isso. Né? É para isso. Né? No domingo, estou chegando no final. Sem ser esse domingo do outro, Michel pregou, e ele falou sobre a multiplicação do extraordinário que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão precisava comer, né? E Jesus estava lá, ele podia fazer isso, dar comida, de qualquer jeito, ele podia usar qualquer coisa. Inclusive, eu pensei, uma vez eu já pensei assim, ele podia, naquela época, ter mandado maná de novo. Porque, olha como ia ser legal. O povo já sabia que isso tinha acontecido, ia ser uma confirmação, a coisa ia ficar duplamente, né? Mas sabe o que ele faz? Vocês deem o que comer para eles. O Deus extraordinário diz, façam vocês o extraordinário. Deem vocês. Né? Eu coloquei o texto, mas nem precisa colocar, porque eu quero fechar. Aí eles falam, que jeito? Né? Nós não temos nada, não. Se for comprar, manda eles ir para casa. Aí ele vai lá perguntar o que tem aí na mão. Né? 5 pães e 2 peixes. Tá bom, começa com isso. Começa com isso. E eu quero perguntar para você. O que é que você tem na tua mão hoje que você pode oferecer para Deus, para você fazer o extraordinário? Fecha teus olhos um pouco.
O que é que Deus tem colocado na tua mão e que você acha pouco? Igual eram pouco aqueles peixinhos, aqueles peixes. O que é que você tem colocado para que Deus comece a mover e fazer o extraordinário na sua vida? Você se anima nessa noite a colocar essas coisas diante dele para que o extraordinário possa acontecer? Se você está disposta a isso, você pode ficar em pé. Amara, vem aqui e vai orar por isso que nós ouvimos. Aleluia. Eu quero orar por você. Se você deseja isso na sua vida, se coloque em pé. Lembre-se que o Senhor faz no dia que a gente às vezes não espera. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração. Ora com a gente. Aproveita esse momento. O Senhor quer se manifestar. Ele quer fazer e Ele quer usar eu e você. Quando as pessoas olharem, vão dizer: verdadeiramente Deus está com essa pessoa. Porque isso era impossível de se fazer. Mas quando Deus faz, como a Mirtes diz, Deus chama a existência. Gente, Ele cria o que Ele quiser criar. Ele abre portas que estão fechadas. Ele faz portas onde não tem porta. Ele cria caminhos onde não existe caminhos. Ele faz e Ele nos convida a colocarmos à prova quem nós somos. Quem é seu Deus? Esse é o Deus que nós vimos aqui nessa palavra, o Deus extraordinário que te convida a viver e a demonstrar o extraordinário para que Ele seja conhecido de outras pessoas. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Olha, isso não faz a oração ser mais forte, menos forte. Isso não é místico. É só uma forma de dizer: nós estamos juntos. Eu vou pôr a mão no meu coração porque eu também quero isso para a minha vida. Jesus, olha aqui essas mulheres. Olha esse pessoal que está em casa com as mãos no coração, te reconhecendo como Deus extraordinário. Nós somos filhos, filhas do extraordinário. Então nós queremos ser parecidos contigo, Senhor. Nós queremos fazer coisas grandiosas para que as pessoas olhem e falem: olha, isso só pode ser vindo do alto, vindo de Deus. Muitas vezes as pessoas não saberão dizer, expressar com palavras. Elas vão usar a palavra que elas acharem conveniente, mas nós vamos saber que elas estão dizendo que esse é um feito de um filho, de uma filha que tem um Deus extraordinário. Deus usa os nossos momentos comuns, o cotidiano, o dia a dia. O Senhor usa, Pai. Ah, Deus, como disse a netinha da Mirtes, o vento, o frio, o calor, o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Que nós possamos estar dispostas a entender, a alinhar o nosso coração com aquilo que o Senhor quer fazer e reconhecer que o Senhor está fazendo. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença para viver isso. Viver um dia mais no extraordinário, porque nós servimos um Deus extraordinário. Amém. Abra o seu coração. Perceba, pede para Jesus fazer o seu coração sensível, para você reconhecer o que Ele está fazendo. Se você está se decidindo ao Senhor aí desde casa, você está vendo aí na tela que você, se quiser se comprometer com o Senhor, acesse pibcuritiba.org.br/Jesus, completa lá e vai ser uma bênção, vai ter alguém para estar te acompanhando. E daqui 15 dias, nós estamos aqui. Eu quero te ver, eu quero te ouvir. Que a graça de Jesus esteja com vocês. Você de casa, receba o nosso abraço. E enquanto as meninas cantam esse louvor, nossa transmissão é bem possível que já vai ser encerrada. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Eu vou pedir para as meninas aí da equipe, a Tere e a Gi, que corram para cá já. Aninha, vem para cá também. Vem
venha para a gente orar. Você que não quer sair daqui sem um abraço, sem receber uma oração, sem contar alguma coisa, sem ver o que o Senhor está falando para você, vem compartilhar com essas mulheres. Se quiser só um abraço, vem. O Senhor se move também nos abraços. Que Deus te abençoe, no nome precioso de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adore ao Senhor dizendo que você irá louvá-lo. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Senhor Jesus, eu te peço para que o Senhor
nos acompanhe, Pai, até as nossas casas, Deus. E que essa mensagem que nós ouvimos hoje, Senhor, sobre o extraordinário, Jesus, possa queimar em nossos corações. E que nós possamos, Senhor, estar indo a águas mais profundas para viver o extraordinário que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Fica conosco, abençoa a nossa semana. Faz dessa semana, Jesus, uma semana de memorial do extraordinário, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.